Você vai começar aqui o seu negócio digital. Qual é o seu primeiro passo? Crescer a sua base orgânica ou começar a fazer vendas? Eu me chamo Vitor Sabac e aqui através do meu canal você vai aprender sobre vendas de infoprodutos. Se você acabou de chegar aqui no meu canal, clica no botão de se inscrever e não se esquece de deixar o like. O tema do vídeo de hoje vai ser esse assunto aí um pouco assim, sabe? Para quem está começando. Geralmente os iniciantes não têm essa clareza. Pô, e agora? Faço venda ou tento crescer minha base de seguidores? Vamos pensar que a resposta para essa pergunta é aquele estilo de resposta que ninguém gosta de receber, mas a gente tem que tratar aqui de uma maneira real. O que acontece? Depende da sua realidade, depende do seu objetivo de marketing, depende do seu objetivo aqui no digital. Então, vou falar aqui para a maioria das pessoas. Qual é a realidade da maioria das pessoas? O que é que eu recomendaria que você fizesse no seu início? Geralmente a maioria das pessoas não tem aquela grana sobrando para ficar investindo sem inicialmente ter um retorno. E isso aí já responde a pergunta por si só. Eu vou levar em consideração aqui a realidade da maioria das pessoas. Lembrando sempre que não tem uma resposta certa. Ah, você tem que seguir por esse caminho. Não, tem que seguir pelo outro. Não tem uma resposta certa. Vai ter o que vai se adequar mais à sua realidade e o que vai se adequar menos. Agora eu vou dizer, geralmente, isso aí agora falando da realidade da maioria das pessoas, o que vai acontecer é que você provavelmente não vai ter tanta grana assim sobrando para ficar investindo em tráfego o tempo todo sem ter resultado. Então o que acontece? Eu, particularmente, me preocuparia primeiro em fazer vendas e depois me preocuparia em crescer minha base de seguidores e eu vou te explicar por que eu faria isso. Primeiro ponto de todos é o seguinte, imagine que você tem R$1.000 por mês para ficar investindo em tráfego e você vai fazer lá suas campanhas de tráfego com objetivo em crescimento lá da sua mídia social. Vamos imaginar aqui que a gente está tentando crescer o Instagram. O que é que vai acontecer? Quando você investe essa verba com o objetivo de crescimento do seu Instagram, você não necessariamente vai ter um retorno ali de curto prazo no seu negócio. E isso aí para muita gente pode se tornar pesado. Ora, pô, imagine, R$1.000 por mês no orçamento da maioria dos brasileiros é um orçamento significativo. Então você não necessariamente vai ter sempre R$1.000 para ficar investindo. E a gente sabe que na internet o rei aqui é a constância. Então, se você investe R$1.000 hoje, mas no mês que vem você para, lá no longo prazo isso não vai surtir muito efeito. Então o ideal é que você mantenha uma constância. Só que, cara, para você não ter que ficar desembolsando todos os meses R$1.000, porque isso pode se tornar muito pesado para a sua situação, o que é que você pode fazer? Você pode focar em fazer vendas. Ou seja, você pode focar em tentar fazer o negócio começar a se pagar antes de crescer sua base de seguidores. Então, a dica que eu dou aqui, principalmente para você que não tem essa grana sobrando, é que você se preocupe sempre num primeiro momento em fazer vendas. Suas campanhas de tráfego lá, elas têm que prioritariamente estar com o objetivo de fazer vendas. Então, por exemplo, você poderia criar dois tipos de campanhas. Uma campanha focada em conversão, focada em fazer vendas especificamente, e a outra campanha fazer aquele velho conhecido nosso remarketing, que também outras pessoas chamam de retargeting, que no final de tudo são aqueles anúncios que perseguem você. Eu tenho certeza absoluta que você já passou por essa situação alguma vez de estar aqui pesquisando por um tênis aqui na internet e de repente você vai lá no Instagram, aparece lá uma propaganda do tênis, depois você vai no YouTube, aparece lá a propaganda do tênis, depois você vai no Google, aparece lá também a foto do tênis e esse anúncio que aparece para você é o anúncio de remarketing ou retargeting. E esse anúncio ele é o responsável muitas vezes por fazer a maioria das vendas que não são concluídas num primeiro momento. Então, só com essas duas campanhas aqui rodando, uma campanha de conversão e uma campanha de remarketing, você já tem a possibilidade de fazer lá suas primeiras vendas e aos poucos fazer o seu negócio começar a se pagar. Todo o lucro que você tiver em cima dessas vendas, é óbvio que cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, mas o recomendado é que você pegue o lucro e reinvista para que essa máquina ela continue rodando. E aí sim, lá na frente,
com a grana que sobrar, com o lucro que você tiver, você pode separar um pedacinho desse lucro para crescer sua base de seguidores. Tá certo, mas se você estiver já vendendo, qual seria o objetivo de você investir para ganhar mais seguidores? O que acontece é que é o seguinte: a maior parte das pessoas que vão acompanhar os seus conteúdos, que vão ter o contato lá com o seu produto, não vai comprar de você. Só que quando você traz essas pessoas para uma base orgânica ali no Instagram ou então no YouTube, você vai acabar tendo a possibilidade de se relacionar com essa audiência. E como é de conhecimento geral aí, a gente compra de quem a gente confia. Então, talvez num primeiro contato, aquelas pessoas ali não confiaram muito em você. Talvez elas precisem de 2, 3, 4, 5 contatos antes de comprar o seu produto. Talvez elas precisem conhecer um pouco melhor você, conhecer um pouco melhor sua empresa antes de comprar. E é justamente aí que entra essa estratégia de crescimento de base orgânica, onde você obviamente precisa criar conteúdo para também elevar sua autoridade lá. Sua audiência ela precisa te enxergar, afinal, como uma autoridade naquele assunto. Cara, se você está vendendo um infoproduto que está falando sobre finanças, por exemplo, então você precisa se posicionar de certa forma como uma autoridade em finanças. Se você vende alguma coisa relacionada lá à área da arquitetura, você precisa se posicionar nas suas mídias sociais como uma autoridade na área da arquitetura, e aos poucos você vai gerando esse relacionamento e aí criando uma base de seguidores, no caso do Instagram, de inscritos lá no caso do YouTube, mas enfim, uma base de pessoas que seguem você e que no final compram você. Porque aqui na internet acontece muito isso. Você tem muitas fontes de informação, mas você tem aquela fonte específica que você se identifica um pouco mais. Talvez pela linguagem, talvez pela roupa, talvez pela maneira de se expressar, mas você, de certa forma, não está comprando só o produto, não está comprando só o curso, o e-book, ou sei lá, a mentoria, mas você compra também a personalidade. Então, aqui na internet, principalmente, você tem muito isso, que você compra a personalidade. Você pode aprender marketing digital com 1 milhão de pessoas, mas você gosta mais da comunicação e da personalidade do Vitor Sabac. Então, você pode ser um aluno do Vivendo e Vendendo, que está no link da descrição aqui, se você quiser conhecer aquela chamada rápida também, né, para eu fazer a minha venda, porque afinal eu também estou aqui na internet com essa intenção. Então a gente entendeu que no final, se você for uma pessoa que está começando com pouca grana e tal, talvez seja melhor para você começar fazendo vendas e depois pensar no crescimento do seu Instagram ou dos seus canais aqui. Bom, se você não sabe utilizar ferramentas de tráfego pago, não sabe criar landing pages, não conhece nada sobre copy, comunicação persuasiva e não faz ideia de como vender de maneira realmente profissional, com técnica, com processo, eu quero te fazer um convite para assistir uma aula onde eu explico os 4 pilares das vendas online. Essa aula é gratuita e ela está disponível para quem clicar no primeiro link que está aqui na descrição. Respondendo a pergunta que eu fiz aqui no início do vídeo, o que é mais importante, fazer vendas de cara logo ou começar a crescer a minha base de seguidores? É aquilo, depende da sua realidade, depende da sua realidade financeira, dos seus objetivos, enfim. Só que para a maioria das pessoas, talvez seja mais interessante começar vendendo. Assim você consegue fazer o seu negócio se pagar ao longo do tempo e assim que ele começar a dar lucro, você pega um pedacinho desse lucro e cresce a sua base de seguidores para ir fazer o seu negócio também rodar. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixe o seu like, isso é muito importante, e se inscreva aqui no canal. É isso, desejo muito sucesso para você, grande abraço, até mais!